Olá, alunos. Vamos para a nossa aula número 12. Hoje vamos abordar o assunto estado duplo de tensões. Bem, até então nós tínhamos visto como que acontecem as tensões numa certa seção transversal, ou devido à torção, ou devido a esforço normal, ou devido a momento, ou a combinação entre eles. Agora a gente vai entrar um pouco mais na peça. Ao invés de estudarmos numa seção transversal, vamos estudar num elemento infinitesimal da peça. Ok? Vamos começar nosso estudo. Aqui está um elemento, um volume diferencial bem pequeno, ok? E agora, vamos supor que essas tensões que acontecem nesse elemento infinitesimal, ó, elas acompanham o eixo x, y, z. Mas, de forma que, no primeiro estudo, vamos pensar no estado plano. Assim, nós vamos ter tensões atuando apenas num dos planos do nosso sistema tridimensional. Então, ao invés de pensarmos num cubo, vamos pensar então numa área infinitesimal aonde atua tensões na direção x e aqui vamos usar a direção y para cima, ok? Então, nós teríamos uma tensão na direção x, uma direção na direção y e aqui, ó, cisalhando, teríamos o tal. E vamos chamar, como ele está no plano XY, vamos chamar de tal XY. E as outras tensões que acontecem nesse volume infinitesimal, a gente vai dizer que são nulas devido ao problema a ser tratado. Quando isso ocorre, temos o estado plano de tensão. Ou seja, é como se nós estudássemos um diferencial de área com as tensões do plano, sigma x, sigma y e tal xy. Aqui são as tensões que estão atuando naquele plano, normal e cisalhante. E as demais que estão fora do plano, por questões da peça, caso as atuações das ações na peça não existirem, porventura, então são nulas. Então, o estudo particular do estado plano de tensões. E aí acontece em chapas, por exemplo, numa laje, numa parede, ou num problema, um cilindro devido à força de torção ou força normal, com uma certa espessura bem pequena da peça, nós temos o estado de tensão plana. Bem, aí acontece uma coisa interessante que tem que ser ressaltada. Nós, ao longo de todo esse curso, a gente calculou tensões sempre paralelo ao eixo x, y ou z. Então, nós tínhamos, era como se nós estivéssemos, então, sempre imaginando que as tensões que a gente vai usar nos critérios de dimensionamento, elas fossem as críticas na direção x, y, z, ou no nosso caso particular, x, y. Só que tem um porém, né? O mundo não foi feito no sistema cartesiano. O que eu quero dizer com isso é que as tensões críticas não acontecem no plano x, y convencional, x na horizontal ou y na vertical. Existem planos inclinados dentro desse diferencial de área, aqui, um plano inclinado, não a 90 ou 0 grau, ou seja, eu tenho posso ter um diferencial de área que não está posicionado paralelo ao eixo x ou eixo y, que a gente vai ter um estado de tensões maior que esse. E para nós o que interessa não é estudar as tensões em x, y, o que interessa é estudarmos as tensões críticas. E elas, porventura, na maioria das vezes, não acontece no plano na direção x e y clássica. Assim, a gente tem que pegar aquele diferencial de área e descobrir um plano onde temos tensões. E aí a gente chega a equações de tensões, a um estado de tensões que a gente pode, por derivadas ou por qualquer outra aplicação matemática, obter quais são os extremos dessas tensões naquele plano. Então, a gente pega um diferencial daquela área. Ó, o que a gente calcula é as tensões na direção x e na direção y e o tal xy, no sistema xy clássico. Mas a gente quer rotacionar, a gente quer um eixo local, x', y', de forma que a gente consiga, né, mensurar também as tensões nesse plano. Aí, pegando um elemento infinitesimal, aqui, ó, fazemos somatório de forças em x e em y, associar que tensão vezes aquela pequena área, a gente tem força, então a gente sempre tem que associar a área. E usando aí, ó, imaginando que a gente vai rotacionar isso
a um eixo x', y', que é um ângulo θ de x. Usando as duas equações de equilíbrio, a gente consegue chegar no que a gente chama estado de tensões do plano. Essas são as tensões que acontecem num plano de um elemento infinitesimal com relação à variação do ângulo θ. Essa é as nossas fórmulas, ou seja, nós podemos substituir ângulos de 0 a 180, 360 graus aqui, e a gente consegue varrer todos os valores de tensões que acontecem na direção x, na direção y e o tal também. Okay? O que nos importa é os valores extremos, porque os valores extremos vão levar à ruptura da peça, né, caso essa não seja atendida. Assim, a gente precisa calcular esses valores extremos. Essa função pode ser parametrizada, associada à equação da circunferência. Isso daqui, trabalhado matematicamente, pode gerar uma relação paramétrica com relação à equação da circunferência, dada por isso daqui, ó. Há uma correlação clara, que gera uma equação da circunferência, ok? Onde a tensão média, o ponto C, é dado por essa relação, e o raio é dado por essa relação aqui. Ok, então, dado o ponto, o centro da circunferência, se nós somarmos o R, nós temos uma tensão máxima aqui, ó, normal, ok? E aí, ou seja, e essas tensões máximas normais, aqui nós chamamos de tensões principais, ok? Sigma máximo e sigma mínimo, que é o raio mais... é o centro da circunferência mais o raio. Centro da circunferência mais o raio. Aí a gente encontra a tensão máxima. Temos também a tensão mínima. A tensão mínima seria a tensão média, que é o centro da circunferência, menos o raio. E aí estaria aqui, era só substituir por menos. Ok? E esse menos de tensão, se ele é menor, qual que seria o interesse dele? Porque ele pode, essa tensão mínima, ela pode ser a maior tensão negativa, ou seja, a maior tensão de compreensão, que é extremamente necessário. Além de determinar essas tensões principais normais, nós precisamos determinar em qual plano que ela atua, em qual ângulo com relação a x ela atua. E aí a fórmula que surge manipulando essas expressões é essa daqui, ó. O θp é o ângulo, no sentido trigonométrico, que indica, ou seja, arco tangente, né, arco tangente de meio disso é o ângulo que indica qual que é essa direção principal. Ou seja, existe uma direção, existe um plano inclinado aonde tenha tensões maiores que as tensões que a gente calculou na direção x ou na direção y. E aqui estão os valores que podem ser calculados, as suas equações. Ok? E aqui está a reprodução dessa equação. A gente costuma indicar o sigma máximo, a tensão máxima, por sigma 1. E o sigma mínimo, que seria tentando buscar a maior negativa, por sigma 2. Sempre sigma 1 maior igual a sigma 2. E aqui é uma relação que diretamente mostra qual que é o ângulo com relação a x, né? Que tem essa tensão máxima sigma 1. Tá aí. Ok? Além disso, o que é importante também é calcularmos as tensões de cisalhamento máxima. Como é um círculo, uma equação da circunferência, ó, a tensão cisalhante máxima aqui é o eixo y aqui, ó. Então esse é o ponto D ou ponto E, é onde nós temos as tensões cisalhantes máximas, que nada mais é que o raio. Então a tensão cisalhante máxima nada mais é que o raio, que é dado por essa relação. Olha aqui, ó, percebam que a gente está relacionando tensão máxima com as tensões que a gente obteve no sistema clássico XY. Da mesma forma, né, que as tensões sigma 1, sigma 2, que são as máximas, nós estamos relacionando com as tensões que ocorreram no plano XY, que a gente calculou via equações de flexão pura, de torção, ok? Então, aí o cisalhante é dado por essa relação, ou por essa, que é a mesma, indiretamente a mesma. O θs é o plano que acontece esse cisalhamento máximo. Existe um plano, ok, que temos tensões cisalhantes máximas. E nesse plano também, além de tensões cisalhantes máximas, nós temos uma tensão normal. E essa tensão normal,
que é o ponto C aqui, né? Ó. Então, é a média de sigma x, sigma y sobre 2 aqui, ó. Desculpa, é a média de sigma x, sigma y. E o ângulo que acontece esse θs, ele está defasado de 45 graus com relação ao ângulo máximo das tensões principais. Okay? Aqui está um exemplo, então para vocês terem uma ideia, vamos supor que a gente queira calcular quais são as tensões críticas de uma porta de um automóvel. Medir as tensões no sistema XY é fácil, assim, experimentalmente é fácil fazer isso. E, na realidade, é fácil medir tensões em qualquer plano, mas nada nos garante que medir as tensões num certo plano faz com que aquelas tensões que estão atuando naquele ponto sejam as críticas. Então, a gente, em geral, mede essas tensões experimentalmente num plano. Então, aqui, ó, hipoteticamente, vamos pegar aqui um diferencial de área de uma porta de um automóvel, imaginar que aqui está o seu estado de tensões, certo? Ó, e aqui indicado no sistema XY, e vamos tentar procurar quais são as tensões principais críticas aqui, ó. Isso está em megapascal, então isso daqui está a reprodução disso. Tensão saindo da seção, direção X, ó, sigma X positivo, tensão entrando na direção Y, ó, comprimindo, né, menos 10, e a tensão de cisalhamento quando acompanha nessa face aqui, ó, quando ela estiver no sentido positivo de Y, ela é positivo. Nessa face é à direita de vocês. Então, esse tal aqui, ó, ele é positivo. Então, tá aqui, ó, sigma X positivo, 50 megapascal, sigma Y, menos 10, e o tal XY, 40. Aí é só aplicar as fórmulas. Vamos primeiro para essa que eu gosto mais de começar pela calcular as tensões principais. A fórmula das tensões principais está aqui. Tá? É só substituir, ó, sigma x 50 menos 10 sobre 2, ok? Ó, 50 menos 10 dá 40 sobre 2 dá 20. Fazendo a conta, substituindo pelo valor máximo, mais aqui, ó, dá 70 megapascal. Pelo valor de menos aqui, isso dá menos 30 megapascal. Ou seja, percebam que a gente consegue ter uma tensão de tração 70 megapascal, que é a máxima, que é maior que a tensão que acontece no eixo X, ó, ou no Y. No eixo X aqui é de 50 e no Y de menos 10. Mas tem um plano que é determinado por essa relação, aqui, ó, dada anteriormente, ou seja, um ângulo de 26 graus positivo, sentido trigonométrico positivo, ou seja, num certo plano, a 26,6 graus aqui, ó, no sentido trigonométrico, existe tensões que são mais críticas que a no sistema XY. Então, ó, uma de 70 de tração e uma, né, 26,6 mais 90 graus, aqui, ó, perpendicular de 30 de compressão. Ou seja, essas tensões seriam as mais críticas naquela peça. E se nós quisermos calcular o tal máximo, era só então usar as expressões aqui dadas anteriormente, só substituir os valores, aí o tal máximo de 50 megapascal. E aí o ângulo que isso acontece é dado por essa relação, que chegaria a menos 18,4 graus. Menos 18 sentido antitrigonométrico, então no sentido horário. Então, há um ângulo, há um plano a menos 18,4 graus, existe tensões cisalhantes críticas, que é de 50 megapascal. Ok? E a tensão normal que acontece nessa seção, nesse plano, é de 20 megapascal. Aqui está um outro exemplo, um pouco mais complicado. Queremos calcular no elemento infinitesimal aqui, H, quais são as tensões principais. Só que aqui nós temos uma peça aqui, ó, em L. Tá vendo, ó? Essa peça em L, essa força P aqui, ó, de 670 newton, vai gerar uma torção no ponto H e vai gerar uma flexão no ponto H. Esse P vezes esse braço de 460 gera uma torção. E esse P vezes esse 250 gera uma flexão. Tenta enxergar, ó, essa força vezes essa distância, tende a torcer ponto H. E essa força vezes essa distância em Y tende a flexionar.
Assim, temos que calcular nesse ponto quais são os esforços que acontecem nesse elemento. Aqui, ó, lá no ponto H, ó, vamos pegar esse elemento infinitesimal aqui, ó. Então, tem uma torção, ó, torção nesse sentido, assim, de P vezes 460. Torção P, 460 em metros, está aqui. Ou seja, como se nós tivéssemos naquele ponto lá, uma torção de 308,2 Nm. E temos uma flexão, que é P vezes 250 milímetros, está aqui em metros. Ou seja, nós temos um momento tracionando a fibra aqui na direção Y, tracionando na direção Y, que é o nosso M, dado por essa magnitude. A gente também tem uma força que corta a seção também. Só que o cortante aqui, lembrando da aula de cisalhamento, o cortante aqui nessa fibra mais afastada não gera tensão cisalhante. Então temos só o momento de torção atuando e temos também a flexão, certo? E o que isso tenha relacionado com o que a gente está fazendo? Essa torção, lembra da aula de torção? Gera, cadê a fórmula? Um tal. Então, ó, nesse elemento infinitesimal aqui, nós temos um tal, um cisalhamento. Ó. Cisalhamento que é dado, tensão de cisalhamento, por momento de torção vezes o raio dividido por momento polar. Fazendo a conta, o diâmetro aqui ó, é 30 milímetros, né? Foi dado, 30 milímetros. Fazendo a conta, só lembrar da aula de torção, o cisalhamento que acontece aqui, ó, paralelo a essa fibra aqui, é dessa magnitude indicada aqui, 58,1 megapascal. E esse momento atuando aqui ó, gera uma flexão que é dado pela relação de flexão pura. Momento de inércia, ok, de seção circular. Então, ou seja, aqui tem uma tração que é o sigma, no nosso caso, y. Então, sigma y, que 603,6, que é dado por esse resultado dessa flexão pura. E temos a tensão de cisalhamento dada pela equação de torção, então, que dá esse valor. Na direção x aqui, ó, que seria paralelo a x, não temos tensão nenhuma, então, nula. Então, o nosso estado plano de tensão para esse elemento H é esse daqui, ó, com esses valores aqui. Aí é só substituir, ó, tá aqui, ó. É só substituir isso nas fórmulas, a gente chega à conclusão que existe um plano a menos 30,7 graus, só substituir aqui, ó, nessa expressão, os valores com sinal, não esqueçam do sinal, e calcular o arco tangente do ângulo. Okay? Chegamos à conclusão que esse plano, que tem tensões críticas, está nessa grandeza aqui, e os valores de tensões máximas é só substituir nas equações, estão aqui e dá 97,7 de tração e menos 34,4. São as tensões máximas, né? Positiva e máxima e negativa, que a gente costuma chamar de máxima e mínima, ok? Bem, nós fizemos o estado duplo de tensão. Se nós fôssemos substituirmos todas as grandezas de tensão por deformação, o princípio é o mesmo, porque só que ao invés de trabalhar com tensão, trabalharíamos com deformação. E as equações seriam as mesmas e chegariam às mesmas conclusões. Então, basta pegar as equações anteriores e substituir, né, sigma x, sigma y e tal xy por epsilon x, epsilon y e a distorção xy. E o estado de duplo de deformações, ele significa, tem as mesmas relações, os mesmos significados. Okay? E aí também a circunferência também é a mesma e a gente teria que substituir tensão por deformações e tudo daria no mesmo sentido e as mesmas explicações seriam válidas. Isso então é o estado duplo de tensão e o estado duplo de deformação.